artigo de 2002 é um artigo base para essa discussão, que justamente vai questionar, e aí, qual é essa, né, do pensamento positivo? E aí como é que ela faz, essa distinção? Ela diz: "Olha, é indispensável que as pessoas tenham pensamentos positivos, mas nós temos que distinguir o que é um pensamento positivo do que é um devaneio". Esse é o ponto principal que ela traz. Então, vamos entender o que que é um pensamento positivo e o que que é um devaneio, tá certo? Pensamento positivo ou expectativa positiva. Eu tô com os pés gelados aqui, 23 graus e eu já tô com frio. Está chegando os primeiros friozinhos em Florianópolis. Bom, o que que é uma expectativa positiva? A expectativa positiva é quando eu tenho um objetivo, eu vou dar o exemplo da minha jornada profissional. Então eu sempre tive a o objetivo, desde que eu entrei na faculdade, de me tornar uma professora universitária. Então com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com essa perspectiva. Eu vou entrar na faculdade, eu vou entrar num grupo de pesquisa, eu vou fazer pesquisa, eu vou entrar no mestrado, eu vou entrar no doutorado, eu vou passar num concurso público. Minha trajetória estava desenhadinha. O que, confesso, é muito confortável nessa fase da vida, porque com 17 anos a gente é meio, né, não que não seja ainda hoje, meio ansiosa, meio maluquinha, mas com 17 anos eu acho que seria muito ruim se eu não tivesse isso frente à minha personalidade. E eu tinha isso muito claro. E eu tinha um objetivo. Eu quero fazer o concurso daqui 10 anos. Com 27 anos eu tenho que estar defendendo a minha tese de doutorado. Então eu tinha uma escadinha a seguir. Eu tinha um pensamento positivo. Com 27 anos eu vou ser doutora. Esse era meu pensamento, muito forte. Com 27 anos eu vou ser doutora, que é o que eu preciso pra passar num concurso. E aí agora falando eu até fiquei percebendo isso, né. Isso eu falava muito, 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 com muita certeza. Com 27 anos eu sou doutora, e eu fui. Só que eu não falava com tanta certeza que eu ia passar num concurso, e que eu ia ser professora o resto da vida. Eu nunca tinha parado pra perceber isso, enfim. Quando eu gravo os podcasts e eu faço com terapia comigo mesma, eu acho isso incrível. Então existia o objetivo, só que existia um objetivo pautado em o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo, quais são as escadas, né, o degrau que eu preciso ir subindo parte por parte para que eu consiga alcançar esse objetivo. Então isso era muito claro, era muito explícito dentro da construção do meu plano. Onde eu estou, para onde eu quero ir. Isso é pensamento positivo, expectativa positiva. É quando a tua expectativa, ela é pautada na probabilidade de ocorrência, no esforço que tu tem que empregar para alcançar e nos obstáculos que tu precisa enfrentar ao longo do caminho. Então, pessoas que têm pensamentos positivos e que têm esse pezinho no chão para entender o que eu preciso fazer para chegar lá, quais são os obstáculos que eu vou encarar, elas conseguem realmente, a partir desse pensamento positivo, ter melhores resultados. Isso é indispensável. Por quê? Pensa assim, se eu pensasse assim: "Eu nunca vou conseguir ser doutora com 27 anos. Isso é impossível". Será que eu teria a mesma disposição em termos de motivação para fazer o que precisava ser feito para alcançar esse objetivo? Até que ponto eu iria empregar o esforço necessário para alcançar esse objetivo? Porque eu olharia e pensaria assim: "De que adianta eu colocar esse esforço todo aí? Não vou alcançar esse objetivo". Então eu não tenho nem motivação para empregar o esforço necessário. É justamente, esse ponto que a Gabriele discute. Ela mostra que se nós não tivermos essa pensamento positivo frente a um objetivo, nós não vamos ter motivação para empregar os esforços necessários para alcançar aquilo. Porque se eu me vejo como incapaz de alcançar esse objetivo, eu não vou nem começar a tentar. Aí, nos estudos dela, nos que eu já li até agora, ela não discute percepção de autoeficácia, as questões relacionadas à autoestima, isso ela não discute.
Mas o que ela quer mostrar é, se eu não tenho clareza de para onde eu quero chegar e do que eu preciso fazer para chegar lá, e quais são os obstáculos que, porventura, eu possa ter nesse processo, não tem como eu caminhar na direção desse meu objetivo. Então, esse pensamento positivo de eu vou ser doutora aos 27 anos, ele foi indispensável porque eu me tornasse doutora aos 27 anos. Porque se eu dissesse que eu não ia fazer nada. Então, isso é um ponto bem relevante dentro dessa expectativa de pensamento futuro, tá certo? Indo para o outro lado, então eu tenho uma expectativa positiva, eu tenho um pensamento positivo. Se eu for para o outro lado, qual é esse outro lado? Esse outro lado é o devaneio. Esse outro lado é a fantasia. Esse outro lado é aquela coisa que pensa assim: imagine o seu futuro e viva como se você estivesse lá. Aí tu pensa, nossa, quando eu fizer, digamos nesse meu exemplo, quando eu fizer 27 anos, eu quero estar concluindo meu doutorado. Mas fica naquela coisa assim muito fantasiosa, muito imaginativa, muito iludida, muito, sabe assim, não é exatamente concreto. É uma coisa completamente imaginativa. Então, ela chama isso de fantasia. E eu gosto muito do nome devaneio. O que seria, então? São imagens mentais positivas, mas que elas são um tanto deslocadas da nossa realidade. Então, eu imagino o que eu gostaria, e aí eu dei o exemplo do doutorado, mas talvez fosse melhor outros exemplos, do tipo: nossa, eu vou morar numa casa X, eu vou fazer a viagem para as Maldivas, eu vou ter não sei o que lá, eu vou isso, eu vou aquilo. E pode ser com bens ou pode ser com qualquer outra coisa, do tipo: eu vou ter um relacionamento dos sonhos, eu vou ter o emprego dos sonhos, eu vou ter a melhor recuperação, do meu desafio aqui de uma cirurgia que eu fiz. Então, elas podem acontecer em qualquer área da nossa vida, essas fantasias. E elas sempre vão estar ligadas a um imaginário, né? A se ver naquela situação. E aí, uma coisa que é interessante a gente perceber é que quando a gente faz esses exercícios, isso gera felicidade, né? Entre aspas. Quando te convido assim, faça teu mural dos sonhos. Tu começa a fazer e, tipo, ai, que incrível viver isso! Gera aquela, né, aquele prazer momentâneo. Só que esse prazer momentâneo, ele não caminha junto com coisas que são indispensáveis. Que coisas são essas? Planejamento, análise de obstáculos, hã, esforço. E aí qual é a hipótese que a Gabriela levanta? Ela levanta algumas hipóteses. Ela diz o seguinte: bom, essas pessoas que fantasiam, elas vão ter uma menor motivação para agir, porque no final das contas elas já vivem como se lá estivessem, então tem essa ilusão, e aí tem aquela frase que eu gosto muito, né, a ilusão é a primeira dos prazeres. Tem-se aquela ilusão de: "Nossa, quando o que eu viver e não sei o quê e não sei o quê". Então isso reduz a disponibilidade de agir, porque é como se a pessoa já vivesse aquilo. Falta preparo para os obstáculos, porque justamente ela não mapeou quais seriam os obstáculos para que ela caminhasse. E aqui quando eu falo obstáculo, pode ser interno ou externo, né. Obstáculos externos. Eu preciso ter, digamos assim, o meu objetivo, Pituzinha, o meu objetivo estava se lambendo. O meu objetivo é ter doutorado com 27 anos, mas na cidade que eu moro não existe nem faculdade. Tô dando um exemplo, né. Tá, então isso é um obstáculo, que é um obstáculo externo, né, ou seja, exógeno, e que tu não tem controle. Então tu vai precisar entender aquele obstáculo para desenvolver alternativas para enfrentar aquele obstáculo. E o que ela diz é que as fantasias, elas constroem um imaginário que não te permite mapear esses obstáculos. Então tu não te prepara para encarar esses obstáculos. Tu simplesmente vai levando a vida. E um terceiro argumento dela é que essa fantasia, ela também não te faz construir planejamento. Então tu não planeja as coisas. O que que eu preciso fazer, qual ação empregar, o que que eu tenho que fazer nessa etapa e tal. Tu deixa a vida levar. É como se assim, alguém me disse que eu tinha que pensar positivo, que eu tinha que ter sonhos, que eu tinha que ter aspirações,
Então eu penso nessas coisas, eu aspiro, mas e daí, na prática, como é que tu vai alcançar? Não, mas isso não precisa se preocupar. Isso é Pitu, isso é uma coisa que não precisa se preocupar, porque vai acontecer. O que eu tenho que ter é fé, pensamento positivo. Vai acontecer. Não sei como, não sei quando, não sei porquê, mas vai acontecer. Quantas vezes tu escutou falar isso? Eu já escutei essas coisas. Não, vai acontecer. Tu tem que visualizar, porque se tu visualiza, tu cocria a tua realidade. Gente, um pouquinho de tem que intervir na criança ali. Um pouquinho de bom senso às vezes. Isso é uma ilusão. E aí ela traz esse argumento de que não ter esse discernimento vai gerar prejuízo. Porque a pessoa, ela não vai se planejar para alcançar, para executar o que precisaria. E ela não faz. E a partir disso ela tem, hipóteses macros, assim, né, ela diz: "Olha, a pessoa que tem pensamento positivo, expectativa positiva, ela vai empregar mais esforço e ela vai ter mais resultado. Agora, aquela pessoa que faz fantasias positivas, que tem devaneios, esses devaneios vão reduzir esforço e reduzir resultado". E ela começa a testar. Eu quero testar como que essas coisas funcionam na prática. Será que a minha hipótese está certa? E aí ela vai, então, avaliar experimentalmente essas coisas. E nesse estudo de 2002, um dos primeiros testes que ela fez foi com busca de emprego. E eu achei interessante, né, assim, fazer esses testes com busca de emprego. Então, o que que ela faz? Ela pega um jovem que tá ainda na faculdade e ela acompanha esse jovem por um período, para entender se esse jovem ele vai conseguir emprego, quanto de salário ele vai conseguir, quantas ofertas de emprego ele vai ter. E aí ele compara no tempo um, ela compara no tempo um, como é que tá a expectativa desse jovem para conseguir emprego. E aí ela consegue separar nos 2 grupos. O jovem que tem uma expectativa positiva, um pensamento positivo, "Não, eu vou conseguir emprego, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo", e aquele jovem que tá no devaneio. "Nossa, eu vou trabalhar numa multinacional, no primeiro emprego, e eu já consegui um cargo específico lá". Um tá devaneando, o outro tá com o pezinho no chão. O que que ela consegue descobrir? Quais são os resultados que ela consegue descobrir? Aqueles jovens que tinham uma expectativa positiva em relação ao emprego, que queriam, né, ter um emprego, mas que sabiam que eles iam ter que subir uma escadinha, então tinham um pensamento positivo, mas sem devanear, eles conseguiram mais oferta de emprego e os salários eram os mais altos. Agora, aquelas pessoas que estavam devaneando, pensando: "Nossa, o meu emprego na multinacional e não sei o quê, não sei o quê", eles conseguiram menos candidaturas, menos oferta de emprego e salário menor. Que ela consegue provar aqui? Que o pensamento positivo ele é muito positivo. Não é que eu tô dizendo pra você que, por exemplo, você não pense nos teus objetivos, pelo contrário, eu já fiz inclusive aqui podcast falando sobre a importância de nós termos vínculo afetivo com o nosso eu do futuro. Só que esse eu do futuro não pode ser um eu idealizado com fantasias. Ele deve ser concreto, real, possível de acontecer. Essa questão do emprego é muito séria, porque muitas vezes as pessoas, ao iniciarem a sua trajetória profissional, elas acham que elas têm que ter o emprego dos sonhos no primeiro emprego. A vida é feita de escadinha. Quando você começa a trabalhar, você não vai começar de cima. "Ah, eu vou começar como diretor-geral". Eu já escutei muito isso. "Não, mas eu tenho que ter um posto que seja coerente com a minha formação". Aí eu pergunto: "Tá, mas de experiências, né, tu já trabalhou?". "Não, nunca trabalhei". "Então não adianta tu querer ser coordenador, tu vai ter que começar de baixo, tu vai ter que te desenvolver, tu vai ter que aplicar o teu conhecimento ao longo do tempo para que a gente tenha a oportunidade de entender as tuas competências e ir desenvolvendo mais competências, porque tu não vai nascer pronto". Antigamente existia muito isso, né: "Ah, é só ter diploma que eu tô resolvido". Não funciona assim. Lá na Plano A mesmo,
A gente não prioriza diploma, a gente prioriza conhecimento. Porque muitas vezes a pessoa tem o diploma, só que não tem o conhecimento. E isso cada vez mais frente à qualidade da educação que a gente tem, o que é muito triste. Mas cada vez mais tem acontecido isso. Uma pessoa formada, fez faculdade, por exemplo, em contabilidade, tu olha pra ela e diz assim, desenha o balanço patrimonial aí. Ela não sabe nem o que é ativo e passivo. Muito menos débito e crédito. O que é uma coisa assim, ó. Não tem como tu ser contador e não saber isso, entende? E a pessoa não sabe. Então o diploma por si só não quer dizer nada. E aí as pessoas, elas têm a ilusão de que elas não, eu mereço outra coisa. Tu vai ter que começar de baixo. E isso é a ilusão. Então o pensamento positivo ajuda, o devaneio te afasta. Ela testou isso com emprego e ela testou isso com outras variáveis também. Uma das outras variáveis que ela testou é relacionamento, que eu achei excepcional. Porque é muito natural as pessoas terem ilusão em relação a relacionamento. Fica aquela coisa, tipo, sonhando com um príncipe encantado, ou com uma princesa, sabe? Nossa, eu quero uma pessoa assim, assada, tarará, tarará, tarará. Só que na realidade todos nós vamos ter qualidades e defeitos. Eu, Jéssica, sou uma pessoa cheia de defeitos. E com algumas qualidades. O Guilherme também. Nunca nós vamos encontrar a pessoa perfeita. E aí o devaneio, a fantasia nesse sentido, seria a busca dessa pessoa perfeita. E o que ela consegue provar? Que as pessoas que têm essa fantasia em relação à busca de relacionamento acabam solteirona. Deixa eu ler aqui o que ela coloca. Ela diz assim: olha, a expectativa positiva aumenta a chance de iniciar um relacionamento. Porque eu não tô esperando o príncipe cantado. Eu tô colocando os pós e contras, eu tô entendendo as tuas características, eu sei o que eu abro mão, eu sei o que eu não abro mão e eu tô aceitando isso aqui. Então, bora testar e ver como que a gente se regula aí, né? Agora, quem faz fantasia reduz a iniciativa e o sucesso do romance, porque eu sempre vou olhar e dizer assim, isso aqui não serve pra mim, isso aqui não serve pra mim. E aí eu não vou nem buscar um relacionamento, porque o homem perfeito não existe, a mulher perfeita não existe, então eu nem vou buscar. Reduz motivação de iniciar a busca por um relacionamento. Então, ela também provou com relacionamento. Ela também fez testes com desempenho acadêmico. Então, aquela coisa assim, nossa, eu vou ser a pessoa que vou tirar 10 e que vou ter resultado isso, ou vou passar na prova, sei lá, de Harvard. Hoje em dia tem umas menininhas que passaram, né? E aí muitas vezes cria ilusão na cabeça de tantos outros. Não, agora eu vou passar em Harvard. E percebe uma coisa que é importante, assim. Não é que restrinja aspirações. É o que ela diz sempre. Pensamento positivo é indispensável. Senão tu não sai nem do lugar. Agora tu não pode devanear, isso tem que ficar muito claro, porque por vezes as pessoas vão confundir, né. Então eu não tenho que pensar nos meus objetivos, eu não tenho que construir uma imagem do meu futuro, eu não tenho que construir vínculo afetivo com o que eu quero. Claro que tu tem, isso vai te dar motivação. É pensamento positivo, expectativa, mas sem criar ilusões. Esse é o ponto. Aí academicamente ela provou que as pessoas que têm pensamentos positivos, elas se esforçam mais e isso gera melhor resultado. Agora as pessoas que têm só expectativas fantasiosas, reduz esforço, reduz resultado. E por fim, mas não menos importante, nesse artigo de 2002, ela testa a saúde, recuperação de saúde. Então, as pessoas que fizeram algum procedimento de saúde, como que elas passam pelo período de recuperação. E aí o que ela consegue comprovar é que as pessoas que têm expectativas positivas, elas olham e dizem, não, eu vou ficar bem. Para isso eu vou fazer isso, 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 e aí eu vou ficar bom. Agora aquelas pessoas que fantasiam, sentam no sofá e dizem assim, não, mas eu vou ficar bem. O que tu tá fazendo? Não, não tá nada, mas assim, eu vou ficar bem. Fica tranquilo. Tá tudo certo, eu vou ficar bem. Não faz o que precisa, tem uma pior recuperação. Então ela conseguiu comprovar nesse primeiro movimento que ela fez, e aí depois tem vários outros, tem um TED dela, não é um TED na verdade, eu vi no YouTube uma palestra dela que ela vai falando que ela foi testando com vários outros aspectos da vida. Então aqui nesse primeiro estudo ela testou com um estudante, testou com emprego, testou com relacionamento, testou com a saúde, mas ela foi avançando, ela testou com poupança, eu vou trazer em um outro momento esse artigo. E com outros aspectos relacionados a
construir uma vida que vale a pena ser vivida, sem devaneios. E aí ela conseguiu provar em quase todas as áreas. Eu não vi nenhum que ela discorra. A minha luz piscou aqui, não sei por quê. Ela não mostra em nenhum outro lugar. Ela trocou até de cor. Agora eu não sei por quê. Agora vai ficar assim. Não sei se mudou muito aí na imagem, mas ela piscou e mudou de cor. Ficou mais amarelo. E aí ela testou nessas outras áreas e conseguiu provar que essa distinção entre pensamento positivo e devaneio, fantasia, realmente muda resultado. Então, pessoas com pensamento positivos vão ter bons resultados, pessoas com devaneios vão ter maus resultados. E a grande fala dela, a partir de todas essas esses achados, ela diz assim, eu vou até ler a frase dela, ela diz: "A solução não é abandonar os sonhos e pensamentos positivos, isso tem que ficar muito claro, eu não tô te dizendo para que você não sonhe, eu não tô dizendo para que você não tenha aspirações, eu não tô te dizendo para que tu não tenha objetivos e pensamentos positivos. Em vez disso, é aproveitar ao máximo nossas fantasias, confrontando-as justamente com aquilo que a maioria de nós ignora. O que que é? Os obstáculos que se interpõem em nosso caminho. Se nós não considerarmos os obstáculos que podem surgir ao longo do caminho, há uma enorme probabilidade de você estar devaneando. E aí você vai se frustrar. E aí você não vai alcançar os objetivos que tinham colocado. Então não é reduzir ambições, mas é confrontá-las.